A gente já analisou a viabilidade. A gente já analisou a viabilidade econômica. Cada ecoponto tem que produzir, na média, aí, de 2 toneladas por mês para conseguir atender o cooperado, né? Pagar um salário digno com INSS, tudo bonitinho, né? E dar um subsídio ainda para a cooperativa. Então, parte do armazenamento fechada. A parte da coleta. Hoje a gente ainda tem um contrato com o projeto Vale Luz, né, onde eles fazem a coleta e a pesagem desse material e levam para a cooperativa. Conseguimos um caminhão, né, esse caminhão está sendo disponibilizado pela Petro Recôncavo, né, então vai ficar fixo para o município, para atender os ecopontos e atender também os condomínios privados que já estão fazendo a separação. Tenho, inclusive, uma reunião com eles agora à tarde, que é para apresentar a metodologia e a gente marcar as reuniões de apresentação e conhecimento dos condôminos, né? Então, esse caminhão ele vai fazer essa logística. Então, ele tem que pesar o que é plástico, o que é papelão, o que é papel, o que é garrafa PET e o que é vidro, tá? Então, ele tem que ter esse diferencial dessas características e a origem do material. Então, se foi da escola tal, se foi da escola tal, se foi da escola tal, se foi do condomínio tal. Então, é esses dados que a prefeitura vai ter que ter para conseguir efetuar, né, um diagnóstico e ter dados de análise para pagamento da cooperativa, né, para disponibilização de portal de transparência. Então, os 2 dados principais. Local de origem e o tipo do material, né, com seu peso específico. Fechando isso, né, a gente está querendo, a cooperativa também vai ter a gente está com a ideia com o Stefano Ambrosini, que é o especialista de Zero da Itália, em disponibilizar um kit de separação para cada munícipe, né, que compreende aí Big Bag, uma sacola, parecendo aquelas sacolas de mercado que a gente compra retornável, né, só que ela é um pouco maior, que vai ser separado para recicláveis, uma para vidro, outra para... Aí tem uma lixeira específica para orgânico e outra para rejeitos. Então, no futuro, a ideia da gente é, nos Big Bags recicláveis, ter um código de barra, que na verdade é o IPTU vinculando a ele, né? Então, quando a gente for coletar essa sacola, como é feito na Itália, inclusive, tem um aparelhozinho que fica conectado próximo ao catador, ele vai, quando ele já pega a sacola, o equipamento já lê e a gente já sabe que aquela pessoa está separando. Ele apresentou esse projeto para a gente aqui, já funciona em 80 cidades da Itália, que ele está implantando, né? Está dando muito certo e a gente vai seguir essa linha de raciocínio também. Mas isso aí é para o futuro, né? Até a gente ganhar essa economia de escala. O projeto, basicamente, em si aí é dessa forma. Tá, eu já vou, só aí, antes dos meninos, já vou tirar uma dúvida aqui, que você falou aí um pouquinho antes dessa parte do projeto da Itália. Você colocou o seguinte, que o caminhão, esse caminhão específico, né, que vocês estão adquirindo, ele vai fazer o recolhimento dos condomínios e das escolas. E eu entendi você colocar assim, que com base nesta coleta é que é o pagamento da cooperativa. Pela pesagem gerada pela coleta, isso. Por essa coleta. Então, vamos lá. Quando a cooperativa está no ecoponto, ok? O cooperando está no ecoponto. Então, ele recebe, pesa todos os dias, a todo momento, o recebimento que ele tem. Ok? Ele não, na hora do recebimento, ele não pesa. Ele vai pesar na hora que o caminhão for coletar. Eu não vou ter uma balança no condomínio, no ecoponto. A balança ela vai estar localizada no caminhão. Então, ele vai armazenar isso no ecoponto. Deixa eu só ver se eu consigo... Eu não sei se todo mundo já achávamos que você ia ter balança nos ecopontos. Não, deixa eu tentar o anfitrião, eu acho que ela consegue permitir aí que eu compartilhe a tela só para mostrar como é o ecoponto. Tá. Já tá, Anderson. Pode ir lá. Pronto, deixa eu ver se eu consigo. Pronto.
Vocês estão conseguindo visualizar? Ô, Anderson. Agora sim. Anderson, Oi. você me ouve? Só uma perguntinha que tem a ver exatamente com isso, que eu anotei aqui para perguntar a você, é o seguinte. Nas escolas vão ter os containers. Eu tive até a oportunidade de ir lá, você me mostrou, é bem interessante, realmente, fica bem próximo da escola. Mas não fica dentro da escola, fica nos arredores. É isso? Isso. Pronto. Nos ecopontos do Vale Luz, é o que é da Coelba, correto? Isso, correto. Pronto. E eu tenho os grandes geradores, que são os hotéis. Como é que funciona nesse caso dos hotéis? Porque tanto para as escolas quanto para os ecopontos da Coelba, tem um ponto fixo onde tem material que é triado, né? Para ser, enfim, coletado. E no caso dos grandes geradores dos hotéis, como é que funciona? No momento, esqueça os grandes geradores, porque eles não entram em nossa conta, né? Não, mas... O que entra em nossa conta são os condomínios. Tá. Na questão dos condomínios, cada condomínio aqui no município ele é obrigado a ter a casa de resíduo deles, né? E essa casa de resíduos, eles vão ter que separar lá. No momento que eles separarem, a Ecoelba vai lá e vai pesar. Como funciona hoje? Tem a casa de resíduos, vai ter eles vão ter que estruturar para ter a separação, como se fosse um ecoponto, né? Como se fosse aí a estação de sustentabilidade que vocês estão vendo. E aí a Coelba vai lá um dia, uma vez na semana, e coleta esse material. 2 vezes na semana a gente está fechando essa logística, né? E pesa esse material. Então, condomínio tal, tantos quilos disso, tantos quilos disso, tantos quilos disso. Pronto. Pesado, anotado. Essa era a minha pergunta. Esse ecoponto é próximo à escola, a escola vai levar este resíduo até o ecoponto, não é pesado na hora? Não, como é que a gente... ele vai pesar na hora da coleta. É isso, certo. Pronto. É diferente do que a gente tinha pensado nesse ponto. Pronto. Só um segundo. Então, outras escolas vão destinar também a podem levar até esse ecoponto, certo? Cada escola tem um ecoponto, mas a comunidade... Cada escola tem um ecoponto. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Vamos supor que eu tenha 3 escolas próximas, certo? O ecoponto é dentro da escola? Não, você disse que ele fica a 40 metros da escola. Isso, fica com acesso ao público. Pronto, exatamente. Este projeto da Coelba, como você está falando, é uma contrapartida à reciclagem, não é isso? A pessoa recicla, ganha algum tipo de... O que eles fornecem é a logística, né? Tendo desconto na conta deles ou não, mas independente, eles fornecem a logística. Aí, como é que eu vou, como é que chama? Dizer a origem que foi daquela escola, daquela outra, em termos de peso, entendeu? Dessa mercadoria, se eu não peso na hora que estão entregando? Não, ele pesa na hora que ele vai coletar naquele ecoponto. Eu cheguei na escola 1. Mas eu entendi a dúvida de Prota, Anderson, desculpe te interromper, mas assim, é a mesma minha. Se naquele ecoponto eu tenho uma comunidade chegando e depositando, eu tenho a escola chegando e depositando, como é que eu posso dizer, quando eu pesar só na retirada, como é que eu vou saber quanto foi de cada pessoa, quanto foi daquela escola? De cada pessoa. A gente quer saber quanto é de cada escola. Certo, mas vai estar misturada a escola com a comunidade, não importa. Não importa. O ecoponto é da escola. Eu não quero saber entendi. Eu quero saber quanto é que está gerando naquela região de material reciclável. Né? Certo. Mas vai para cá. Então, mesmo que eu tenha 2, 3 escolas próximas, como é que vai ser distribuído isso? Porque cada escola tem esse container. Individual. Independente de estar dentro da escola, está do lado, entendeu? Agora é um para um. Pronto. Esse ecoponto, que eu entendo, é uma casa, é um imóvel, entendeu? Que está lá, né? Isso que vai receber o resíduo. Você está conseguindo enxergar aqui? Você está conseguindo enxergar a visão? Não chega a ser uma casa, não. É um container. Essa imagem aí. Isso aí é um container, é isso? É um container. Eu pensei que era um imóvel, que tinha uma estrutura por trás, entendeu? Não, é um container. Mas tudo bem. Aí
se eu tiver 3 escolas, vão ter 3 ecopontos desse, é isso? Isso. Sim. Leva para Então um. tudo bem. Agora... mais específicos, são 27 escolas, eu tenho 27 ecopontos. Tranquilo. Todo município. Tá, então esse abatimento na conta da Coelba vai para a escola, é isso, nesse caso? Não foquem agora no abatimento. Né? Tá. Não, tudo bem, a gente só quer saber a destinação, na verdade. Isso. Nossa prioridade como município, independente do projeto da Coelba, não, é saber a origem, né? Exato, é a e a quantidade de classificação. cada material, e a classificação dos materiais que foram coletados. Exato. Tá, o Anderson, mas... O desconto é porque, assim, porque eu estou falando, esqueçam do desconto, tá? O desconto que paga é a cooperativa, né? Para as escolas, esse desconto não vai ser gerado, porque a cooperativa já está sendo contratada para a prefeitura e está prestando serviço para a prefeitura, né? Então, todo material gerado nos ecopontos vai ser isento dessa gratificação da conta de luz, né? O que vai ser gerado vai ser para os condomínios, mas aí é uma coisa da Coelba, que elas, quando fazerem a pesagem, se a gente tiver esses dados, elas vão lançar para os condomínios. Mas a questão dos ecopontos não vai ter essa geração de valor agregado na conta de luz. O ecoponto, na verdade, está mais ligado a uma educação, né? Ambiental, vamos dizer assim, uma coisa do que propriamente a escola. De escala. As gratificações que a gente vai dar vai ser os alunos, né? A escola que mais arrecadar vai ganhar uma viagem, vai ganhar um tablet, vai ganhar uma bonificação, né? Uma premiação. Cesta básica para a comunidade, então a gente vai trabalhar dessa forma, né? É até interessante. Anderson, deixa eu voltar aqui, pronto, que eu estou com um problema ainda na minha cabeça aqui, que é o da cooperativa. Como você vai pagar essa cooperativa? E isso é que eu preciso entender. Para mim não ficou claro ainda essa parte da cooperativa. Né, como é que eu vou pagar, né? Se eu não sei o quanto a cooperativa... porque assim, o que você está colocando aqui, a cooperativa ela vai estar no ecoponto, ela vai administrar o ecoponto, né? No sentido de organização do ecoponto. Então, a cooperativa recebe por tudo que chegar no ecoponto, é isso? Vamos lá. Sim, né? Como é que vai funcionar? Vai ter uma pessoa da cooperativa em cada ecoponto, né? Ok. Isso eu acho que ficou claro, né? Isso. E o projeto Vale Luz vai pegar todo esse material e vai levar para a cooperativa, para a mesma cooperativa, né? Todo esse material arrecadado no município de Mata de São João vai para a mesma cooperativa, né? Então, por exemplo, nos 27 ecopontos, a cooperativa gerou 60 toneladas de material, né? Nos condomínios também gerou uma quantidade. Então, ao todo, com os condomínios e com os ecopontos, gerou 100 toneladas de material, né? Independente da fonte que vem esse material reciclado, eu vou pagar a cooperativa. Porque a ideia é que a cooperativa vá crescendo e aumentando a educação ambiental dentro de todo o município. Empoderando, né? A ideia. Isso. A ideia é que a gente cresça ela. Então, por exemplo, se minha margem de viabilidade econômica é 2 toneladas de resíduo, e os ecopontos chegaram nisso, já está começando a ter um superávit, a gente já está começando a passar disso por causa dos condomínios, ele vai poder botar um cooperativado num condomínio para fazer uma educação ambiental, ele vai poder botar em outra comunidade e fazer uma educação ambiental, e a gente vai ganhando margem de escala com essas pessoas que são agentes ambientais. E aí a gente ganha economia de escala, eu consigo fazer o sistema porta a porta de coleta, né? A ideia agora é o crescimento, a viabilidade econômica, né? Pela economia de escala. Então, quanto mais pessoas eu tiver na rua educando, mostrando como é que se recicla, mais eu vou ter material reciclado. Eles vão ser os multiplicadores, na verdade. Isso. Por isso que a gente vai pagar a cooperativa independente do local de origem, para que cresça a rentabilidade da cooperativa, dependendo da fonte geradora, ela consiga investir em mais pessoas, em educação ambiental, em portfólio, para a gente conseguir aí agregar mais, tirar um pouco da responsabilidade da prefeitura, porque a gente sabe que é a burocracia, e transferir isso para a cooperativa com pagamento. Né? Ok, boa ideia. Anderson, você falou do veículo da Unimunicípio, é isso? Não entendi, perdão. O veículo do Unimunicípio. O veículo que vai fazer a coleta.
É o único do município. Pronto. Eu tenho uma dúvida. Primeiro, você não pesa no ponto, no ecoponto lá, que está perto da escola. E você vai ter uma rota para esse caminhão fazer. Mas pode ter pouquíssima coisa nesse container, por exemplo. Pode ter quase nada durante aquela semana ou aquele dia que esse veículo passa. Então, não é viável o veículo passar para pegar, sei lá, 2 quilos de resíduo reciclado, porque não vale a pena. Claro. Como é que... E você sugeriu aquela ideia de nós lançarmos antes um quantitativo, ó, a partir de tal quantitativo, esse veículo passa naquele ecoponto para fazer a coleta. Como é que Seria você tá aquela ideia pensando? da pré-viagem, né? Como é que você está pensando? Porque a gente não tem essa pesagem no ecoponto para determinar quanto tem ali para saber se o caminhão vai passar ali para pegar. Como é que vai ser? Mas Tá a pessoa isso? que está lá, ela sabe o volume. Então, a gente poderia trabalhar com a solicitação de pré-viagem. Né? Tipo assim, o cooperativado que está lá, ele sabe os dias, né? Obrigatoriamente os dias que vai passar, a gente vai fechar essa escala. Mas, assim, obrigatoriamente ele teria que fazer a solicitação de pré-viagem. Se ele não fizesse, não passaria naquele dia. Tá. Né? Então, a gente poderia fazer essa solicitação, esse start, né? Ou, que não seria, na verdade, pré-viagem, uma solicitação de recolhimento de material. De coleta, Isso. solicitação de coleta. É porque, pronto, a gente imaginou a pré-viagem porque é exatamente igual, né? É algo que você está autorizando a realização daquela pesagem, Na nesse caso da pré-viagem, coleta, entendeu? no caso da pré-viagem, a gente está autorizando o descarte. No caso da coleta, a gente está solicitando a coleta ainda, entendeu? Isso, mas assim, é exatamente igual, a mesma funcionalidade, por isso que a gente imaginou. Mas também, nesse caso da solicitação de coleta, a gente também tem que pensar na questão dos condôminos, né? Porque a pergunta que a Alan fez, eu acho que é mais pertinente até, Alan, na questão dos condôminos, porque o ecoponto, querendo ou não, vai ter alguma coisa. Se tiver alguma coisa e quem vai estar lá é um cooperando, ele vai saber, né? Se precisa ou não. Agora, eu acho que deve ser através de processo de comunicação e informação que vocês estão pensando, né, Anderson, em relação aos condomínios, porque o condomínio tem que ter noção também de que o volume que está lá agora arrecadado justifica uma coleta, né? E vai ser um trabalho que vocês vão precisar fazer, porque assim, para o condomínio, ele não vai querer ficar armazenando aquele material, por mínimo que seja. Então, vai ser o condomínio dizendo, venha buscar, e vocês chegando lá, tem uma pouquinha coisa, vocês vão dizer, poxa, não era para vir buscar. Então, eu imagino que isso vai ter que ser comunicação, né? Por isso que o roteiro já pré-estabelecido com dias estabelecidos, né? Você poderia, Anderson, poderia ter no container, não sei como é que é o container lá, que vai ficar no negócio, mas, por exemplo, tipo uma faixa onde indicasse mais ou menos o volume, entendeu? De coleta. Quando tivesse naquele volume ali, ou em tal dia, entendeu? Que fosse o que chegasse primeiro, por exemplo, ou chega nessa linha vermelha aqui e você solicita a coleta, ou tal dia a gente está passando aqui para pegar, toda quarta-feira, toda quinta-feira, mas vamos supor que na segunda todo mundo recolheu, no domingo botou lá e está transbordando. Aí eles sabem que tem, né? Passou daquele limite ali, mas ele pode solicitar, aquele mínimo, né? Vamos dizer assim. Pronto, entendeu? É justamente isso. A gente vai ter essa escala de coleta volume normal, como se fosse uma coleta de lixo normal. Vai passar naquele roteiro, no tal dia, nesses ecopontos, tal dia. Ok. E é justamente isso que você falou. Há casos supervenientes de superlotação, né? Quem é que vai me indicar isso? Se for o condomínio, é o gerente da limpeza, né? Que cada um tem, a gente já sabe que cada um tem. E se for nos ecopontos, o cooperativado, né? Como é que o cooperativado sabe? Dentro do ecoponto, o Alan viu lá muito bem, a gente tem os carrinhos de grade, né? E temos mais um espaço ali de 1,5 metro, onde vai ficar sacos de Big Bag. Então, a ideia do recolhimento é quando o carrinho estiver cheio, o cooperativado pegue, lance para o Big Bag, né? Até esse Big Bag encher. Se ele encher antes do dia normal de coleta, aí ele acionar a gente. É isso que vai ser a instrução. Então, os Big Bags encheram.
né? O carrinho encheu, e, meu Deus, ainda falta 3 dias para efetuar a coleta. Poxa, aí eu tenho que acionar um acionamento emergencial à coleta, né? Porque senão eu não vou ter suporte para receber esses 3 outros dias. Né? Que é o que acontece hoje, por exemplo, nos ecopontos do próprio projeto Vale Luz. Né? Aí é o ecoponto físico construído, que são os 2 que tem aqui. Né? Eles têm, toda quarta-feira vem coletar, só que lá no litoral, quando chega dia de segunda-feira, meu amigo, esqueça. É grande, né? É hiperlotado e ela para de receber. Né? Muito em parte porque ela não tem um caminhão para dar subsídio fixo aqui, que vai ter. Né? Então, minha pergunta era pertinente a isso agora, Anderson. Em caso, por exemplo, você está marcado toda quarta-feira, aí você diz que na segunda ele superlota, que é o fim de semana. Aí a pessoa solicita. Olha, encheu aqui, passa aqui para pegar e tal. Esta coleta de quarta-feira é reagendada ou você não, continua ela vai mantendo? continuar normal. Para mim, ela vai Ela continuar vai passar normal. na segunda e vai passar na quarta também. Na quarta. Eu não vou poder desfazer desse roteiro, né? Se eu for desfazer desse roteiro, eu vou ter então fica definitivo, né? A solicitação, ela é extra, ela é a mais neste caso. Neste caso, ela é a mais. No caso dos ecopontos, é porque a gente dividiu o pensamento aqui. No caso, a gente está falando agora de ecoponto. No caso do ecoponto, ela é a mais. E a gente está vendo também a situação de extrapolar. Entendeu? Exato. Pronto. A mesma coisa vai servir para os... Peraí, rapidinho. Deixa a gente só concluir o raciocínio. A mesma coisa vai acontecer para os condomínios. Para os condomínios, também se extrapolar, ele vai solicitar uma coleta extra. É extra. Vai continuar a programação normal daquele condomínio. Agora, aí, Anderson, eu pediria que você voltasse naquele ponto de, ao contrário, eu não tenho que coletar, porque eu já tenho a programação. A solicitação, que seria, no caso, a pré-viagem, né, que a gente tinha imaginado lá na última reunião da gente, a utilização da pré-viagem ou algo semelhante à pré-viagem pela possibilidade de você não ter o peso, informar que eu quero algo, que eu estou autorizando algo. Mas isso para a mais. E para a menos, porque a menos também vai acontecendo nos dois casos. Ele vai passar do mesmo jeito. Mesmo se não tiver nada, ele vai ter que passar. Com certeza, né? Porque eu achei que para os condôminos, não. Você queria justamente que se não tiver naquele momento, né? Houvesse uma possibilidade dele ser avisado para ele não precisar se deslocar até aquele condomínio. Não. A gente seria interessante, viu, Anderson? Como se fosse uma coleta normal, né? Como se fosse uma coleta de lixo normal. Independente do material que está sendo gerado ali ou não, o caminhão passa. Então, a ideia da gente é a mesma coisa para o material reciclável. Por quê? Por que isso, tá? Porque quando a gente não faz uma rotina, a gente fica dependendo da solicitação da pré-viagem ou não, eu acho que é um serviço a mais que o condomínio ou que a pessoa tem que fazer. Quando ela já sabe o roteiro dela, ela já tem aquela rotina de saber que naquele dia vai ser coletado, é muito mais fácil. Né? Como a gente hoje pega o lixo para a gente coloca do lado de fora. Se a gente souber que aqui naquele dia não coleta, a gente não bota, né? Então, ou então, se eles ficar esperando a gente colocar para ter uma pré-viagem, a gente não coleta. Então, eu tenho aí, por exemplo, só em Praia do Forte eu tenho 60 condomínios. Né? Imagina se eles ficar esperando a pré-viagem, aí o cara pode esquecer, não mandar, e aí a gente não tem que coletar. Então, é problemático isso. Antes ele passar por todo o local, independente da solicitação, e a gente focar nessa questão da pré-viagem quando há extra, né? Ou seria uma solicitação extra. Isso sim, eu acho que seria cabível. Eu vou até justificar aqui, viu, Anderson? A princípio, eu achei até pouco ecológico ele passar lá sem ter nada para recolher. Porém, depois que você explicou, eu achei super válido, porque tem aquela coisa de você tá ali dizendo, eu estou aqui, você não faz se você não quiser. Você não faz sua parte, porque eu estou aqui fazendo minha parte, então faça a sua, traga aqui, está perto, vamos lá, vamos colaborar, vamos limpar o planeta, vamos qualquer outra coisa desse tipo. Essa parte você estão super certo. É um serviço rotineiro, e assim, quando ganha crescimento, né, eu bato muito na economia de escala.
Quando você começa a propagar um serviço que é rotineiro, que é comum, como coleta de lixo, limpeza urbana, as pessoas se acostumam àquilo ali e começam a executar da forma correta. Eu venho batendo que há 2 anos atrás eu não reciclava. Achava que não ia dar certo. E eu, engenheiro ambiental, me formando em engenheiro ambiental e sanitarista, eu digo que nada, para isso dar um trabalho desgraçado, eu vou ficar separando isso nada. Aí hoje em casa eu tenho 3 lixeiras, praticamente, de matéria reciclável, e eu não consigo, literalmente, eu não consigo jogar em um local que não seja o adequado dentro de casa. Né? Já virou um costume. Quando eu abro a lixeira, eu digo, não, aqui não é aqui, aí eu vou para outra. E coloco, É porque vira uma coisa muito impressionante isso. costumeira. A gente se incomoda se a gente jogar no lugar errado. E aí Tudo é questão de se reeducar, né? Anderson, Aproveitando a conversa aí, não querendo interromper, assim, eu não sei se você ia mostrar essa apresentação, mas para conhecimento de todos, principalmente do meu curiosidade, eu queria que você continuasse ali mostrando aquela sua apresentação ali, o que é que você tinha de interessante para mostrar ali. Na verdade, aqui foi uma apresentação que a gente fez para os condomínios, né? Como iniciou o projeto. Deixa eu passar rapidamente aqui. Ô Anderson, enquanto você está carregando, me surgiu uma outra dúvida. Se não me falha a memória, você disse que no ecoponto, nos 2 ecopontos da Coelba, tem balança. Tem. Pronto. Isso. Aí já lá não vai ser problema. Tá. Tá, mas aí no ecoponto da Coelba tem a balança. Aí a gente pesa 2 vezes, é isso? Pesa na hora que chega não, e pesa lá quando ele já o veículo passa, lá ele já vai gerar o relatório de lá. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho, eu vou aproveitar o ensejo, deixa eu interromper esse, aproveitando até o ensejo da conversa. Relatório. Peraí, tá? Anderson, o projeto da Coelba vai ser separado, é isso? Boa Pelo pergunta, que eu entendi. né? Os 2 ecopontos? Não, vai ser separado assim, o projeto Mata em São João, que é esse aí das escolas, e o projeto Vale Luz, que é só da Coelba. Isso vai ser separado ou você vai querer essa informação tudo junto? É assim, porque eles utilizam, é a mesma informação que eu preciso, que eles precisam, correto? É a mesma informação. A diferença é que eles utilizam isso para abatimento na conta de luz, eu vou utilizar isso para pagamento da cooperativa. Da cooperativa. Né? Então, é a mesma coisa com 2 diferentes. Então, por exemplo, se a gente fechar aqui e eu agariar essa logística, né, esse relatório, eles vão usar com certeza. Deixa eu só abrir aqui, gente, para vocês terem ideia como é que eles me mandam o relatório deles, tá? Ou seja, o processo de pesagem de entrada lá é por conta deles, não é isso? Isso, pronto. Tá vendo aí? Vocês conseguem visualizar aí? Projeto Vale Luz 2021? Sim. Ecoponto de Praia do Forte. Consegue visualizar meu mouse? Só para Sim. Então, é esse o relatório que o sistema deles dão, tá? O que é que me interessa, né? É aqui, pesagens, tá vendo? Eles dão o período, o mês, né? O ecoponto é o ecoponto de Praia do Forte. Aí, metal, eles trazem aqui os quantitativos. Papel, separadozinho aqui os quantitativos. Plástico, separados os quantitativos. O líquido, que é o óleo, o eletrônico, o vidro. E aqui eles colocam ainda condomínio e empresa, tá? Por que condomínio eles não separam? Porque eles, em vez de separar, classificar tudo isso aqui, eles só classificam como plástico, papelão, papel e vidro, tá? Aí eles preferem mandar assim, condomínio pesou tanto de material. O que a gente precisa é isso, basicamente. É essa informação do quantitativo aqui, tá? Então, quando eu chegar aqui no final do mês, eu sei que arrecadei aí 4 toneladas, 5 toneladas, eu sei que eu tenho que pagar a cooperativa esse valor, né? Independente do tipo de material. Mas por que eu saber do material? Porque isso faz com que eu tenha subsídio para solicitar financiamento de empresas de logística reversa. Ô Anderson, me permita fazer só uma reflexão, assim, em termos de gestão, nesse caso você fica refém da Coelba, né? O que ela disser que pesou, você vai ter que acreditar. Isso. Mas o ideal não seria que fosse assim, o ideal seria que você tivesse o controle ao contrário. do que entra, se fosse ao contrário, porque se ele disser que é A, é A, se ele disser que é B, é B, e você tem que dizer se B. ganhou, né? E deixa eu perguntar uma coisa, e por que você já tem, você
está falando que a balança vai estar no caminhão, ok? Isso. Que você vai pesar isso. Você passa, o caminhão vai passar também pelo ecoponto da Coelba, não vai para coletar? Vai, só que lá eles não pesam. E por que você não pesa? Não. Por que eles? Você fala eles. Se é você. Assim, não, mas por que eles? Se o caminhão é seu, a balança é sua. Você está indo coletar como se você estivesse indo no ecoponto normal das escolas. Por que você não pesa? Tá. Vamos lá. A Coelba não remunera? O caminhão está sendo cedido para o projeto Vale Luz em parceria com o município de Mata. A PetroRecôncavo cede esse caminhão. A estrutura, quem vai dirigir esse caminhão e quem vai pesar esse caminhão é um funcionário da Coelba. Na verdade, a Coelba está emprestando para outra parte da coleta. Isso. Ela está subsidiando toda a logística, que é o maior custo que eu tenho. O custo hoje de coleta de recicláveis é a logística. Então, se você não tiver economia de escala, isso vira, como lá em Florianópolis, a pessoa tem que pagar R$800 por tonelada de processamento. Eu gasto aqui R$310 por tonelada de processamento. Então, se eu fosse colocar todos esses custos, já para R$500, R$600, né? Começa a se tornar inviável economicamente, porque não tem economia de escala hoje a quantitativa. Inicialmente, está sendo dessa forma. Inicialmente, esse caminhão que coleta todos os recursos. Daqui a um ano, quando finaliza, um ano e meio, na verdade, quando finalizar o termo de cooperação, eu vou avaliar se é necessidade de eu renovar ou não, mas se eu não renovar, vai ser um caminhão da prefeitura com a gente. Na verdade, eu quero fazer o caminhão da cooperativa com a gente da cooperativa, vai pesar com o fiscal da prefeitura, como é a empresa de coleta de lixo hoje normal. Né? Então, a ideia basicamente é essa. Então, Anderson, agora me permita. Rapidinho, só para finalizar. Aí os ecopontos. Por que não pesa também o dos ecopontos? Porque o ecoponto, ele lá tem uma pessoa da Coelba fixa já com as balanças. E todo... E assim, tem uma certa confiabilidade, Alan, porque tudo que eles dão dos ecopontos, eles dão de rendimento para uma pessoa na conta de luz, é basicamente o que eles pesam. Então, na hora que pesa lá, o cara viu lá o peso, ele recebe o ticket automaticamente, é aquilo que ele recebe de desconto na conta de luz. Concomitantemente a isso, a cooperativa faz uma repesagem lá na empresa, né? Eles fazem uma repesagem desse material, né? E aí eu estou botando no contrato, acho que não expliquei isso antes, eu vou fazer esse comparativo entre a pesagem da coleta da empresa, que é uma gestão que a gente vai ter, e a da cooperativa. Você chegou no ponto que eu queria, que é exatamente isso. Por exemplo, ele está dizendo que pesou isso e vai entregar esse resíduo para o caminhão. Mas vamos supor que a gente gera um relatório e diga, olha, ele falou que era Y, mas eu tenho um X aqui de quantitativo. Pronto. Entende como é que é? Porque eu não tenho como garantir que efetivamente o que eu estou colocando no caminhão é o que ele está dizendo que pesou. Perfeito. Mas a cooperativa, ela só vai pagar aquilo que ela recebe, correto? Ok. Ela não vai pagar... Peraí, que agora deu nó. Mas esse caminhão, quando ele coleta do ecoponto da Coelba, o ecoponto luz, né, que vocês chamam, ele vai direto para a cooperativa, é isso? Porque se ele misturar com o próximo ecoponto, você já não tem mais essa informação. Exatamente, Pri. Exatamente. Não, volta aí. Não entendi a pergunta. Se o caminhão chega, ele passa no ecoponto de uma escola, coleta, e ele vai no ecoponto da Coelba. Aí e volta. coleta, Você pulou uma etapa. Você pulou uma etapa. O caminhão chegou no ecoponto da escola. É isso? Antes desse material entrar no caminhão, a balança vai pesar e botar dentro do caminhão. Então, eu sei que quando ele sair da escola tal, da escola fulano de tal, ele vai ter X toneladas, ok? É o menos, né? Uma conta de ele vai bater. Pronto, vai morrer o relatório ali, porque ele já vai ter pesado aquela da escola. Aí, quando ele chegar no ecoponto, aquele do ecoponto também já vai estar pesado. Né? Tá entrando quantos aqui no caminhão? Tá entrando 3 toneladas no caminhão. Pronto. Já morreu o ecoponto do projeto do Vale Luz.
Na verdade, a gente não vai ter essa informação. A gente vai ter a pesagem que ele fez no Ecoponto Luz, que aí deu entrada... Vai abater. Entrada lá. Pronto, Mas peraí, a gente não tem, isso é verbal. Isso que ele vai dizer que eu pesei 3 é verbal. Pronto. Eu vou ter lá do outro ecoponto. Aí, beleza, ele pegou esse material e misturou no caminhão. Como é que eu vou comparar? Uma conta de menos. Pelo que eu entendi, o que é que ele vai fazer? Não, peraí, não bateu, não. Como é que vai comparar o valor, a quantidade do ecoponto? Isso. Como é que quando eu chegar lá na cooperativa, que ela for pesar na entrada, porque é essa informação que eu preciso ter. Quando ela chegar lá na cooperativa, que ela for pesar a entrada, eu quero comparar com esses valores todos que você está vendo aí, que já foram levantados. Mas essa da cooperativa, quando ele chegar, está tudo misturado. Então... Mas aí ele tem as partes que ele pesou. Não, se mas ele pesou... mas ele quer validar essas partes que ele pesou. São 2, Deixa eu só falar um segundo. São 2 ecopontos. Se eu tenho... Só para você entender rapidinho. Deixa eu só um segundo. São 2 ecopontos da Coelba Prota. Só aí. Gente, deixa a Anderson explicar, gente. Quem sabe é Anderson. Pelo amor de Deus. Isso é um pesado A gente está sempre supondo o negócio para Anderson. Deixa ele explicar. Vamos lá. Anderson que tem que explicar, porque quem é o cliente é ele que vai. A gente vai de acordo com a necessidade dele, não porque a gente acha que é o melhor. A ideia que vocês estão pleiteando é a validação dessa pesagem, correto? Sim. Isso. Pronto. O do ecoponto, ele gera um relatório, certo? Certo. Pronto, vamos lá. A gente tem 2 soluções aí, Priscila, que a gente pode fazer. Ou aguarda o relatório da Coelba desses 2 ecopontos e conflita com o que foi pesado na cooperativa, correto? Mas o problema é o peso na cooperativa, na minha cabeça. Não é o que vem do lá. É porque quando chega na cooperativa, está tudo misturado. Meu problema é quando chega misturado, na cooperativa. Ok. Mas assim, a somatória das partes vai dar um todo, correto? Correto. Mas também pode ter diferença no que você pesou no ecoponto da escola. Uma pergunta, Anderson. Pode. Entendeu? Peraí, Nádia, rapidinho. Entendeu? Só para concluir. Vamos fazer um raciocínio lógico. Pronto. Eu tenho 1 tonelada no ecoponto. Da escola. Mais 1 tonelada no ecoponto, em outro ecoponto da escola. Ok, 2 toneladas. 2 toneladas. E eu tenho aí mais 3 toneladas do projeto Vale Luz. Pronto. Fechou 5. Entrou na cooperativa 5. 5. Pronto. Ok. Como é que eu valido isso? Não é isso? Sim. No relatório de vocês, quando pesar no caminhão, vai ter 1 tonelada do ecoponto tal, mais 1 tonelada do ecoponto tal. Vocês não têm essas 3 toneladas do outro ecoponto, correto? Sim. Correto. Ele não foi pesado, mas a Coelba tem porque ele pesou. Tenho 2 possibilidades, novamente, tenho 2 possibilidades de validação dessas 3 toneladas. Ou eu espero o relatório da Coelba no fim do mês, ou eu posso fazer uma repesagem no caminhão quando ele receber do projeto. É isso que eu ia lhe perguntar. Se ia pesar quando coletasse da Coelba. Outra questão, Anderson. São 2 ecopontos. Eu também não vou saber o que é de cada ecoponto da Coelba. São 2. Então, se passar nos 2 ecopontos, eu não vou saber que 1.2 é do ecoponto 1 Coelba e 800 é do ponto 2, porque a gente precisa saber cada ecoponto quando é que está pesando. Vocês, mas é isso que eu estou passando. Vocês, a terra, no momento, não vão saber. A Coelba sabe. Mas aí, para a gente ter essa informação em tempo real, faz uma repesagem. Quando o caminhão for pegar, eu peço a Coelba aqui, para o sistema da terra, eu vou precisar. Pronto. Isso aí é que eu estava questionando, entendeu, Anderson? Porque essa pesagem aí é que vai nos subsidiar para te dar a informação exata. Porque, repare, a gente não tem só isso. A gente não tem só isso. Você está dizendo que eu tive o peso no ecoponto da escola, 1 tonelada, e na outra escola, 1 tonelada. Mas o que é que acontece? Aí você vai estar dizendo para a Coelba, por exemplo, vamos supor que deu uma divergência. Você vai estar questionando a Coelba com uma suposição de algo, e você está jogando na pesagem da Coelba o restante dessa suposição. Ela pode voltar dizendo assim, não, você pesou errado lá no ecoponto da escola, não esperou pesar corretamente, o peso caiu para o lado, estava chovendo e não escorreu a água, sei lá, entendeu o que eu estou dizendo?
Então, assim, quando a gente passa para uma análise de um valor derivado de uma abstração, tipo assim, eu vou considerar que não é isso, o que é que vai acontecer? Você está justificando todos os outros problemas que podem acontecer naquele resultado, entendeu? Então, por isso que eu estava com esse questionamento, porque assim, você está com tudo misturado no caminhão. Então, como é que você vai ter certeza que o que foi pesado e que você está comparando com o relatório da Coelba é aquilo que, de fato, você está supondo nessa subtração do que você pesou nos ecopontos das escolas, entendeu? Então, Entendi. eu acho que... E outra coisa, não tem por que a Coelba negar, já que ela está fazendo o mesmo processo para todos os outros ecopontos. Não teria justificativa, né, de negação desse processo. Entendeu? Inclusive, tem o processo ali de estar no ato, né? Eles estarem dizendo que estão lhe dando 5 toneladas e você está dizendo, não, olha, aqui só tem 4,5. E ali tem um processo de olha, está faltando aqui, está alguma coisa, me dá aqui um boletinzinho aí, alguma coisa, naquele ato ali. Outra é reclamar depois, entendeu? Claro. Ô Anderson, agora entrando um pouquinho mais assim no detalhamento dessa pesagem, você falou, eu preciso saber de onde veio, só quais são as informações que você precisa para ver se a gente está levantando tudo. Então, você precisa do peso, você precisa de onde veio, você precisa para onde está indo, concorda? O onde está indo é relativo, mas... porque é uma pessoa só, é um destino só. E o tipo de resíduo. O principal é esse, da onde gerou a quantidade e o tipo de resíduo. São essas 3 fundamentais informações. Okay. Né? E o horário e data, ok. Mas na hora de pesar pela Big Bag já vai separado, né, Anderson? Cada Big Bag vai com o seu resíduo já triado, correto? Vai com o seu resíduo, isso. Aí na hora de pesar, é a Big Bag do vidro, a Big Bag do papelão, a Big Bag... Isso. Okay. Então a Coelba não vai precisar mais gerar esse... Alan travou. Alan travou. Tá travado, Alan. Fale de novo, Alan. Voltou. Então, Anderson, as Big Bags já no ecoponto ou no container vai estar acrescido já dos itens separados. Correto? Isso. A ideia é justamente que esse cooperativado já pesa completamente separado, né? Para agilizar a pesagem. Então, é o caminhão chegando, pega o Big Bag de plástico, pega o Big Bag de vidro, pega o Big Bag... Pronto, acabou. Okay. Show de bola. Então, a Coelba não vai precisar, no caso da repesagem no ecoponto do Vale Luz, não vai precisar mais de relatório, né? Esse já vai vir tudo direitinho, aquelas informações já vão estar imputadas no sistema para você. Esse relatório que passou para você. Então, não precisa a Coelba, né? Ou só para conflitar. Mas provavelmente ela manda esse relatório na prestação de contas dela e vai ser um subsídio para ele. Ele vai ter como conferir com o nosso. Exatamente. Show. Anderson, voltando de novo, eu queria que ver aquela apresentação sua. Vamos lá, deixa eu fazer uma apresentação rápida para vocês conhecerem o projeto como um todo, né? Isso. Vamos lá. Então, o projeto, né, uma portaria, o Educa Mais Recicla nas escolas, a gente iniciou com esse projeto. E aí eu fiz o levantamento, deixa eu ver se ele vai passar aqui, deixa eu botar em modo de... Pronto. Eu fiz o levantamento de todas as escolas de ensino fundamental do município, né? Então, aí a gente tem escolas no litoral, na zona rural e na sede do município, né? Que são esses pontinhos aí. O verde é no litoral, aí o rosa é na zona rural, o azul na sede do município, né? A gente tem praticamente aí 3 municípios dentro de um, né? Então, é um pouco diferente a metodologia de aplicação que a gente está fazendo da coleta para ganhar economia de escala. A gente está iniciando das escolas, né, justamente por causa dessas distâncias que a gente tem entre as comunidades, principalmente no litoral, vocês estão vendo que é muito afastado. Anderson? Então, a gente... Onde você está vendo? A gente está vendo o texto, viu? Você não clicou no aí. Porque eu passei aqui na apresentação, só que não deve ter passado no... Aqui no vídeo, foi. Pronto, mas aí vocês conseguem ver agora? Sim, agora sim, já entendi. Pronto, eu vou trabalhar dessa forma aqui mesmo, né? Então, a gente tem o mapinha do município de Mata, onde a gente tem o litoral, né? Vocês veem que é muito espaçado as escolas por causa
dessas localidades espaçadas, muito mais a zona rural. A gente tem aí praticamente 4 escolas que semeiam aí no centro do município. Já na sede a gente tem um pouco mais congruentes, né, um pouco mais unidas essas escolas, que a gente consegue aí fazer uma logística melhor. Mas a gente optou, né, por esse segmento aí de começar pela educação, ganhar economia de escala para aplicar o sistema porta a porta. Então a gente fez um curso de capacitação para os 270 professores, né, junto aí com a Academia Lixo Zero, o Tivoli, né, que patrocinou, para aplicar as 17 ODS nas escolas e apresentar aos professores como aplicar a matéria de educação ambiental em toda a grade curricular, seja em português, matemática, eles utilizarem a educação ambiental dentro de suas matérias. Fizemos o projeto piloto, né, em sala de aula, apresentamos lá na escola Robert Lima, né, começamos com a educação ambiental, a gente tem a nossa ilustríssima Ilana aí, que é a engenheira que cabeça o projeto, né. Então, 2 conversas, na verdade, que houveram na sala de aula, explicando como separar, explicando como trazer para a escola, né? E aí tivemos a implantação do primeiro ecoponto, né? Que o Alan já viu aí. Por dentro, ela é dessa forma aqui, tá, gente? Então, ela tem aí as grades, né? Os carrinhos de grade, e a gente tem esse vão em aberto aqui, onde vai ficar os big bags, e aí a pessoa vai armazenando aqui. Posterior, a gente puxa e faz a pesagem, né? Vai ter um carrinho de pesagem. E com aquelas 2 conversas que a Ilana teve na primeira escola, as crianças começaram a trazer os materiais recicláveis e começaram a separar espontaneamente, né? Para nossa surpresa, né, a gente chegou aí em uma semana 512 quilos de material, né, que as crianças levaram, isso em apenas 2 conversas. A ideia é que a gente expanda isso e tem que ser rotineiro essa educação ambiental, essa conscientização das crianças, tem que estar todo dia ali, porque senão isso baixa. A gente já viu que no Robert Lima baixou o quantitativo, mesmo as crianças não levando, porque não está tendo essa educação constante, né, junto com os professores e junto com eles. Então, a partir aí, quando a gente contratar a cooperativa, a gente vai ter essa educação ambiental massiva nas salas de aula, e a gente crê também que vai subir muito esse quantitativo. Bom, houve a parceria, né, entre a Coelba, a Prefeitura Petro Recôncavo, para a logística de coleta, que foi o que eu passei para vocês, e temos as próximas etapas, né, que é a implantação do piloto, que é isso que eu informei, né, a contratação produtividade também, cada ecoponto vai ter sua produtividade, e essa pessoa vai ganhar pela produtividade, né, a cooperativa em si, e o fomento à produção é a educação. Bom, e aí a gente finalizando, né, a finalização da apresentação, é que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, né? Então a gente está partindo dessa fonte de educação. Eu sou engenheiro ambiental e sanitarista e também pedagogo, né? Então eu uni aí esses dois temas para a gente conseguir aí implantar esse projeto que, para minha surpresa, né, a gente é o primeiro da América Latina com essa ideia, né, que junto com o Stefano, que é o especialista italiano, veio passar para a gente. Ele já rodou a América Latina toda e, para nossa surpresa, ele foi incisivo em dizer que a gente é o primeiro da América Latina com um projeto dessa magnitude, né? Muito legal mesmo, Anderson. Parabéns aí pelo projeto, tá muito legal mesmo. O avatar parece com você. Isso, Anderson, muito bom, viu? Excelente. Hã? O avatarzinho dele na frase. Esse é o avatar dele. Então, basicamente é isso, gente. Eu estou tentando fechar todos esses buracos do projeto, né, para a gente não ter erro, né? Ser assertivo. Com certeza. Tá. Ô Anderson, Alan, porque você Alan para mim tá parando, tá travando, tá congelando. Então, eu não estou conseguindo ouvir às vezes. Ele fala, corta. Não sei se para você está assim. Tá bem. Agora está travado, né? Alan. Aí fica uma voz mecânica assim no fundo, mas vamos lá. Anderson, só uma última pergunta em relação aos catadores. Vocês trabalham com alguma questão com catador? Porque naquele dia da reunião a gente falou a respeito, eu acho que não sei se foi para a questão da Coelba, mas a gente falou um pouco sobre os catadores. Como é... A contratação da cooperativa é justamente essa, né? É tirar esse catador da rua, né? Dar um curso preparatório a ele e colocar ele no ecoponto, né? Estruturar, né, esse catador com um curso, com
dignidade, ele vai receber o valor, mesmo que seja produtividade, a cooperativa é obrigada a pagar INSS, a pagar tudo. Então, a gente tira ele da informalidade, ele já ganha por produtividade, entre essas, porque ele já coleta ali na rua e manda para um atravessador. Né? Em vez dele fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai educar as pessoas, levar para o ponto do armazenamento, a cooperativa vai coletar, ele vai ter um curso de capacitação, ele vai ter uma instrução, e aí a gente tira ele da informalidade e acrescenta ele como se tivesse um rol de emprego na cooperativa. Né? Essa é a primeira etapa. Então, quando a gente iniciar a coleta porta a porta, de fato, com a economia de viabilidade, a pessoa que vai catar, que vai estar junto com o caminhão, vai ter o motorista, os caminhões, eles vão coletar e processar dentro da cooperativa, em vez de processar como hoje acontece no meio da rua. Né? A gente vê aí os catadores cheios de big bags na rua, não tem lugar de armazenar, quando chove perde principalmente o papelão. Né? A gente tem conversado com eles a gente já tem batido um papo com esses catadores anônimos daqui do município. Muitos deles relatam isso, dos prejuízos que tem por conta da infraestrutura, né? E também PIs é o fundamental, a gente está exigindo isso, a cooperativa tem que disponibilizar o macacão, né, conforme a NBR, luva de apoio, tudo mais, bota, justamente para ele ter uma dignidade no serviço dele. Então, a ideia da cooperativa é trazer emprego, né? É trazer geração de renda, emprego e formalizar esses catadores. Tá, então aquela pessoa que vai ficar lá no ecoponto, você vai precisar saber, já que você vai pagá-lo por produtividade, concorda? Ou a cooperativa vai pagá-lo por produtividade, eu já estou falando do grupo. Vocês vão precisar saber que ele é a pessoa que está naquele ecoponto, para quando a gente tiver a produtividade do ecoponto, exatamente. Para quando eu tiver... Pronto, mas aí vamos lá. E Prota trouxe uma coisa aí. Ó, ele vai estar vinculado àquele ecoponto, mas isso não pode ser uma vinculação que eu faça internamente, no sentido de que está vinculado ali, tudo que entrar naquele ecoponto significa a produtividade dele, porque amanhã ele pode ficar doente e outra pessoa, e você vai trocar isso. Então, é por pesagem que ele vai ser remunerado, vamos dizer assim, ou você vai querer algo que ele fique fixo naquele ecoponto? Porque o que nós estávamos pensando é que era por pesagem. Por pesagem, ele ia ter que indicar que era ele. Sou eu que estou aqui. Sou eu que sou o responsável, o catador responsável. Entendeu? Não vai ser necessário, porque essa obrigação é da cooperativa. Né? Não vai me, por exemplo, nessa questão de se estiver doente ou não, a cooperativa vai colocar outra pessoa no local, né? Isso aí não é necessariamente minha obrigação, porque eu sei que aquele ecoponto gerou X toneladas. Então, se um cooperativado que estava ali, ele trabalhou 25 dias e o outro trabalhou 5 dias, é a obrigação da cooperativa pagar pela produtividade dele. Qual vai ser a obrigação no contrato? Ela me mandar um relatório com os nomes das pessoas que trabalharam, os dias que trabalharam, né, e quanto ela vai ganhar no final do mês. Isso vai ser a obrigação da cooperativa. Né? Eu preciso, justamente essa separação de responsabilidades. Eu vou contratar uma empresa, né? A cooperativa é uma empresa. Então, a responsabilidade econômica que ela tem é do funcionário dela, com o cooperativado. Né? Se eu for muito a fundo nisso, eu como prefeitura, eu não vou conseguir ter braço para analisar tudo, né? Ou para fiscalizar tudo. Pô, esse cara está nesse dia, esse cara está nesse dia. Né? Mesmo que seja pelo sistema, né? Ele ter o sistema próprio dele lá para lançar. Mas isso se torna muito inviável, porque começa um detalhamento que para a prefeitura não tem necessidade. Né? Visto o posto que a cooperativa é responsável pelo aquele catador. Né? Novamente, a responsabilidade da prefeitura vai ser de ter conhecimento de quanto ecoponto coletou, pegar o montante todo, qual ecoponto, pegar o montante todo, pagar a cooperativa, né? Aí por que você então precisa saber cada ecoponto gerou? Justamente para a cooperativa ter esse conhecimento e pagar pela produtividade, e eu ver se o valor pago está condizente, né? Pessoa do ecoponto tal, ganhou X reais, está condizente. Né? E eu consegui bonificar as escolas, né? Com premiações,
com passeios. Eu preciso saber disso para eu conseguir trazer projetos dentro daquela escola que está melhor se adequando, ou que pior está se adequando. Eu preciso fomentar a cooperativa. Vamos deixar o projeto de educação ambiental dentro dessa escola porque está caindo, né? A produção dela está diminuindo. Alguma coisa está errada. Ou é o cooperativado, ou é a educação ambiental. Entendi. Eu achei interessante, Anderson, aquela questão, como você falou assim, da cesta básica, porque já agrega um outro valor em cima, eles irem distribuírem. O próprio aluno que coletou, ele vê o resultado do trabalho dele, ajudando uma família, alguma coisa assim, entendeu? É interessante. A gente aqui, eu vou chamar de prota, vou fazer o íntimo aí, como o Alan chama. 60% das nossas crianças, né, tá ali, principalmente aqui na sede, ela está margeando ali as pessoas de baixa renda, né? Então, hoje, para você ter ideia, como a gente tem orgulho de falar, né? Hoje a criança vai para a escola, ela tem café, merenda, almoço, janta, né? E leva 4 pães para casa. Então, justamente a alimentação das crianças é o ponto forte daqui da gente, porque a gente sabe que é isso que atrai a criança para a escola. Então, visando isso, né? E quando a criança sabe assim, se eu começar a reciclar, eu sei que eu tenho a possibilidade de ganhar a cesta básica, envolve não só ela, como a família toda dela. Né? Fazer pouco, que é separar o material dela ali, e aí e poder ter a possibilidade de ganhar uma cesta básica, mesmo que pequena. Né? Então, a gente está fechando essa área junto com a ação social, inclusive, para dar essas atividades. Gostei muito. Que cresça bastante, né? Que cresça aí o projeto. Anderson, você não quer vir fazer isso aqui em Salvador, não, meu filho? Pois é, porque assim, dá muita vontade de fazer, mas quando a gente olha, vindo tudo misturado dentro do caminhão da Limpurb, realmente a gente sabe que dá o desgosto. Porque, assim, a gente tá em contato com muitas prefeituras, né? O pessoal, inclusive, de Tuberá, aí no Baixo Sul, ligou para mim para fazer uma visita. Só é força de vontade, gente. Eu acho que tem tudo para dar certo em todo lugar, né? Se a gente conseguir aí mudar um pouco a cabeça dos gestores, né? A gente consegue implantar fácil. Eu vou lhe dizer uma coisa, antes, que eu ia compartilhar na hora que você começou a falar do seu início da reciclagem. Todo mundo, quando eu resolvi reciclar, eu assisti um documentário, não sei se vocês já viram aí, Afogando-se em Lixo. Eu já fazia uma reciclagem, né? Mas aquilo ali, eu recomendo a todo mundo assistir. Para você ter ideia, há anos atrás, eu já fiz um colega saltar do carro, porque ele estava tomando uma cerveja dentro do carro, e aí ele terminou de tomar a cerveja, jogou a lata do lado de fora. Eu aí fui, encostei o carrinho assim no meio. Filho, o que foi? Eu digo, vá buscar sua latinha. Mas é da reciclagem, a lata do meu carro, você não vai jogar nem um palito de dente fora. Você vai, se você quer que recicle, jogue, porque senão a chuva vem e leva para o bueiro, fica lá dentro do bueiro, entope o bueiro, você fica reclamando porque está uma rua alagada. Entendeu? Então, vá buscar sua latinha e vá destinar no lugar certo. E muita gente costuma dizer assim para a gente, você não vai resolver o problema do mundo. Eu digo, velho, presta atenção, a quantidade absurda, eu já comentei com Priscila, outro dia a gente estava falando da reciclagem de papel e tal, a quantidade que eu já guardei lá na minha garagem de garrafa PET, tudo que eu dou, né? Eu junto e aí eu dou para uma pessoa levar para o atravessador, vamos dizer. Aí, velho, era um negócio que eu fiquei imaginando assim, eu digo, imagine isso aqui na beira do mar, do rio, de uma lagoa, entupindo um negócio. É um negócio gigantesco. Se você reciclar o que você gasta assim, em 2 semanas, só você sozinho, é um volume muito Cada grande. pessoa aí gera, em média, Jorge, só um dado estatístico no Brasil, 1 quilo de lixo por dia. Bote isso em volume aí, o quanto de plástico precisa para dar 1 quilo. Quanto de garrafa PET precisa? Me dá uma agonia. Anderson. Quer falar lá. Tem 3 perguntinhas aqui, rapidinho, só para fechar o pensamento, tá? Está me ouvindo bem? Ok. Estamos, mas sua imagem está descolado o áudio um pouco. Congelando. Pronto. Com relação a campanhas sazonais, Anderson, teve uma campanha aí recente em Praia do Forte, nas praias, que os mergulhadores tiraram os plásticos da praia. E aí eu pergunto,
Nesse caso, existe um ecoponto da Das campanha, específico da campanha? Aqui cooperado, aqui funcionário da cooperativa fica vinculado a essa campanha. Existe isso? Boa. Nas campanhas vai ter, né, esses projetos, não só nesse, mas em vários, limpeza de praia, limpeza de vias, a gente está querendo fazer nas festas, principalmente. Sim. Né? Não vai ficar vinculado a um cooperativado, vai ser aquele valor que eu disse de incentivo à cooperativa para ela gerar projetos educacionais. Né? Esses espasmos de campanha que a gente vai ter, esses recolhimentos extras, né? É um valor para a cooperativa para que ela possa reinvestir na parte de educação. Né? É como a gente vem trazendo essa ideia. Como, por exemplo, os 2 ecopontos, né, da Coelba não vai ter cooperativados. Né? Então, essa margem de lucro que ele vai ter nesses ecopontos vai ser para a cooperativa para ela investir em projetos educacionais. Pronto. Tá, agora... Só para fechar aqui, Pri. Big Bag do Cidadão. Você falou que esse projeto da Itália futuramente vai estar nas casas aí de cada um. Deixa eu apresentar um modelozinho. Pode falar. Porque assim, aí já muda o modus operandi, não são ecopontos. Não muda muito, não. Não? Ô, Alan, deixa eu fazer minha pergunta, porque era do item anterior, da sua dúvida anterior. É o seguinte, você falou, não vai ter cooperativado, né, que você chama? Operador na cooperativa, né, que você está falando. Mas ele dá o nome, né, cooperativado, não é isso, Anderson? Anderson? Na pesagem, né? Anderson travou. Você fala no ato da pesagem, né, Pri? Não vai ter cooperativado nas festas, né? Porque a Alan estava na pergunta anterior que ele tinha colocado sobre campanhas sazonais. E aí minha dúvida é sobre campanhas sazonais. Nesse caso, pode ser que... Deixa ele voltar. Eu quero saber se pode ter mais de uma cooperativa envolvida. Então, uma pergunta também que eu quero fazer para ele, Pri, porque se cogitou há um tempo atrás de colocar a pesagem na cooperativa para fechar todo o ciclo, porque é a destinação final. Tem que Pronto. ver se vai querer, né? Assim, Alan, eu não ia perguntar, porque comercialmente falando, eu não sabia se eu podia perguntar, mas assim, aquela pergunta que eu fiz em relação a esse ponto é porque, assim, a cooperativa ela vai querer saber. Tudo bem, Mata não vai querer saber quem é o cooperativado que trabalhou naquela pesagem, mas a cooperativa vai saber. Isso, exatamente. Vai querer saber. Então, se a gente tiver esse contrato com a cooperativa, eu vou ter que ter essa informação na pesagem. Eu não tenho jeito. Mesmo que Mata não queira, mas eu vou precisar ter, senão eu não tenho para esse outro cliente, entendeu? Outro cliente, foi minha Isso é verdade. Anderson voltou. Voltou, pronto. Ô, Anderson, porque a Alan estava falando da questão de campanhas sazonais, e aí minha dúvida... Você está me ouvindo? Tá, né? Tá sem áudio. Tá sem áudio. E caiu? Não. Tá com delay. Tá com delay só. Pronto. A minha dúvida é o seguinte, você não acha que pode ter a possibilidade de vocês precisarem identificar, ter mais de uma cooperativa nesse processo de festa, por exemplo? Ou em outro qualquer, tá? Eu estou falando mais dessa parte porque a pergunta foi em relação a festas. Pronto, você consegue me ouvir? Agora. Sim. De cooperativa, não. Por quê? Porque a gente vai contratar, né? É uma cooperativa expossível. Não vai ser um credenciamento onde várias cooperativas vão poder atuar junto à prefeitura. O porquê disso, né? É a centralização das informações que a gente está pleiteando. Então, se eu tiver diversas cooperativas, eu vou ter Lembrando, cooperativa ela não vai atuar só no município de Mata. Ela não vai coletar só o material de Mata. Né? Então, eu vou ter que ter muito cuidado nessa situação. Então, eu tendo só uma, eu consigo fiscalizar ela de uma forma que não haja extravio de informação ou que não haja burla de informação. Se eu tiver mais de uma, né, eu vou ter esse problema. E tem que administrar isso também. Administrar, isso. Esse é o problema. Então, a gente está focando que só tenha uma cooperativa contratada pela prefeitura. Como não há margem de quantidade de cooperados, né, ele pode contratar o município de Mata todo para trabalhar. Mas a ideia o que a gente quer, na verdade,
aumento da produção de materiais recicláveis, geração de emprego e economia para o município, né? Então, é basicamente isso que a gente quer, né? Pô, quando a gente gera... Oi. Vinculando com sua pergunta, a gente estava discutindo aqui, enquanto você estava voltando, sobre a utilização por parte da cooperativa do sistema. Lembra que nós cogitamos essa possibilidade para que essa gestão fique completa, o ciclo fique completo, né? Desde a coleta até a destinação final. O que é que você acha sobre isso? Queria a sua opinião. Não, eu acho, assim, hoje, por exemplo, vou dar uma ideia da cooperativa que está mais avançada e que eu acho que provavelmente vai ser a possível. Eu estou até em contato com ela em minhas férias agora, vou para lá para fazer uma análise contábil, dar uma assessoria técnica a elas, justamente para se adequar mais. Hoje eles processam, para você ter ideia, Alan, 70 toneladas de material mês. Okay? São 29 cooperativados. Né? E eles têm estrutura para processar 400 toneladas mês. Então, eles têm estrutura para processar. A gente sabe que quanto maior é o nível de processamento de insumos, mais logística e análise de informação vai ter que ter. Sim. Então, inicialmente, não vejo a necessidade deles de terem acesso ao sistema da prefeitura. Mas, com certeza, quando eles começarem a crescerem, eles vão ter que ter um sistema próprio de gestão, e aí, isso é fato. Né? E aí, por ter outros clientes, né? As cooperativas hoje elas pecam porque elas não têm assessoria técnica e não conseguem angariar cliente. Mas, por exemplo, Camaçari, eu tenho mais de 80 empresas privadas que fazem gerenciamento de resíduos e precisam de uma coleta seletiva, né? Para atuar na 14.001, por exemplo, na NBR. Então, quando ela tiver 5, 6, 7, 10, 20 clientes, ela vai funcionar como uma empresa normal e essa empresa precisa de uma gestão, né? Por isso que eu estou dizendo que esse sistema consegue se replicar. Ok. Ótimo. E a última pergunta foi com relação ao Big Bag para o cidadão. Como é que você está pensando lá na frente de integrar nesse processo o cidadão? Vamos lá. Por feliz coincidência, conheci gerente da Cata Nordeste, né? Esse Big Bag tem um código de barra para cada um, Como é isso? Pronto. Esse é o modelo italiano. Vocês estão conseguindo visualizar? Uau! Sim. Então, é uma empresa de coleta, tá vendo? É a Era lá, né? E aí ele tem as informações no Big Bag deles, aqui é plástico e alumínio, né? Eles colocam lá plástico e alumínio junto, papel e papelão, vidro. Esse aqui é a lixeirinha do orgânico interno de dentro de casa, e esse aqui é o externo, né, para deixar, e aqui é os mistos, né, que são materiais que não recicláveis. É o rejeito que se chama, né? Isso, o famoso rejeito. Como é que a gente vai trabalhar? Como é a ideia da gente trabalhar aqui? A gente vai ter plásticos, né? Papelão e o metal, a gente quer colocar assim, porque é mais fácil de separar. Lá eles colocam plástico e o metal porque eles têm separação de indução magnética. Então, quando eles lançam na esteira, a indução magnética joga para o lado de fora. Só que o valor hoje dentro do mercado brasileiro é muito caro desse equipamento. Então, a gente visualizou que como os papelões, né, e os papéis, ele tem um tamanho maior, e a quantidade, a gente consegue separar isso facilmente colocando junto eles dois. E o vidro, né? O principal de tudo, a gente tem que deixar separado o vidro. Né? O orgânico hoje eu não consigo processar, porque ainda não construí uma unidade de reciclar, de compostagem, né? Mas futuramente vai ter. E os mistos, né? Que vai vir aqui nesse material. Vamos focar nisso aqui, ó, nos Big Bags, né? Como é que eles têm hoje lá? Hoje, cada Big Bag desse, para a pessoa ir pegar esse kit, ele vai na empresa, faz a solicitação como se fosse uma ligação de água, né? Mesma coisa que quando a gente vai lá, não faz a ligação de água na Embasa, mesma coisa. Então, ele vai lá, faz o cadastrozinho dele, é gerado essas sacolas, e essa sacola, ela tem, nesse caso da Era aqui, é um chipzinho, tá? É um chipzinho, e tem outros casos que é como se fosse um códigozinho de barra. Bom, essa coleta aqui é para o sistema porta a porta que eu estou falando futuramente. Então, na hora da coleta, o pessoal, em vez de colocar o saco de lixo para fora, coloca os bags, né?
ou no dia do misto coloca a lixeirazinha dela. E aí, quando a pessoa vai coletar, eles têm... Vocês estão conseguindo me visualizar? Deixa eu interromper aqui rapidinho. Eles têm uma pulseira, né, que na verdade é um leitor. Já fica na mão do coletor. O Stefano está me mandando esse material para ver, né, esse equipamento, que no Brasil também já produz. E quando ele pega isso, uma aproximação de mais ou menos 1 metro, quando já tem esse sinal de rádio, né, do chip para ele já lê. Então, ele está coletando de fulano de tal. Né? Pronto. Pegou nisso, como é que a gente vai incentivar essa pessoa a reciclar? A gente não vai incentivar, a gente não vai pesar o reciclável. A ideia que a gente quer é que ele gere menos rejeito. Né? Então, lá eles dão, por ano, 60 sacos de rejeitos de 30 litros. Quando você usa esses 60 sacos, o saco, eu não tenho ele aqui, mas ele é informado, né, prefeitura tal, da empresa aérea tal. Pronto. Quando você acaba com esses 60 sacos, para você comprar um outro valor, mais uma quantidade de saco, é um preço exorbitante. Então, se você não tem como jogar o material reciclado no rejeito, o único jeito é reciclar. Se você jogar esse material no rejeito, você vai produzir mais, você vai ter que pagar muito mais. Então, obrigatoriamente, reciclar. Então, a gente quer trabalhar nessa forma também. Com esse kit para o cidadão, a gente vai começar a coletar, vai ter essa decodificação de quantidade de matéria, de vezes que a gente coleta, né? Ele mostrou um sistemazinho, eu posso até passar para o Alan depois, né? A gente vai ter uma reunião com ele. É um sistema que a outra empresa dele lá, eles produziram, que eles conseguem fazer esse leitor. E aí, a ideia é que quanto menos rejeito tiver gerado, é sinal que mais material reciclado estiver executado, separado. Né? E aí a gente consegue aí dar encaminhamento para o sistema porta a porta. Anderson, eu entendi. Agora vamos para a nossa realidade, certo? É isso. Até para entender como é que seria. O cara vai pegar, eu não tenho saco, eu não tenho né? O bag próprio, porque o meu acabou. Ele vai pegar um saco do mercado, vai botar o resíduo dele. Então, isso aí funcionaria se, na hora que você coletar o resíduo urbano, você não aceitar outro tipo de bag, concorda? Então, ele vai ter que jogar na rua. A única possibilidade que ele tem é jogar na rua, que aí vem a questão da educação. Mas a possibilidade que ele vai ter de fuga desse processo, porque a gente tem que sempre pensar nisso, né? Infelizmente, né? Lá a educação é de gerações e gerações. Aqui a gente vai começar essa educação agora. Então, Priscila, rapidinho, só lhe interrompendo. Eu vou te falar o que ele me falou. Anderson, aqui vocês estão sendo limpos para o que era lá. Vocês estão sendo o quê? Limpos. Estão sendo pessoas limpas para o que era lá. E ele me mostrou fotos, Priscila. Eu não tenho essas fotos. Gente, a rua, meio-dia, não tem onde as pessoas andarem porque tinha lixo. Né? Isso a gente está falando da Itália. Isso a gente não tem, graças a Deus, a gente não tem mais. Então, ao nível, né? Pô, Itália, país do primeiro mundo. Ele disse, não, aqui era normal. Você não conseguia andar na calçada do tanto de lixo que tinha. Que as pessoas colocavam na hora que queriam. Então, imagina. Sim, com certeza. São porque vem pela punição, né? Não tem jeito. No começo é pela punição. Então, você vai ser punido, você não vai ter como descartar o seu resíduo. Por quê? Porque você gastou a mais. Quando vocês vão em Prado Forte, alguém aqui que visita, Alan com certeza deve visitar Prado Forte. Vocês acham lixo na rua? Não. Isso, muito. Toda vez que eu fui, não. Depois da coleta, depois das 9 horas, que é quando toda a vila, vocês não acham. Por quê? Porque quem coloca depois das 9 horas, uma multa de R$2.000. Eita! Poxa, se você identificar isso, eu tenho câmeras na vila toda, então eu vejo o cara passando com o saco de lixo, né? R$2.000 a multa? 2.000. Se não for pesada, minha amiga, ninguém... Não vai. Se for besteira, paga. E aí, 30 dias não pode ser inviável, né? Porque senão vai cair no limbo.
E aí, 30 dias depois, entra na dívida ativa. Né? Então, justamente é isso. A gente sabe que isso a gente não consegue implantar em toda a cidade, não vai ter câmera em toda a cidade. Né? Por isso que eu quero trabalhar por duas vertentes: a educação ambiental primeiro, né? Que é essa que a gente vai bater muito aí na tecla, que com a educação vira uma rotina, e essa rotina a gente sabe que problemas sempre vai ter, independente do lugar, independente da situação, mas a gente quer atingir um patamar de uma porcentagem elevada, né? Como hoje a gente atingiu coleta de lixo, né? Coleta de lixo, vou dar um exemplo aqui, há 6 anos atrás, em Mata de São João, foi quando eu comecei a fazer a análise, era de 70%. Então a gente coletava 70% do município. E os outros 30% ia para onde? O pessoal queimava, o pessoal jogava no lugar baldio. Então hoje a gente chegou a 96%, né, na coleta das comunidades, com rastreamento, com educação, com disposição de local de lixeira. A mesma coisa para a coleta de resíduos recicláveis. A gente está começando agora. O ano passado eu coletei 60 toneladas de material reciclado. Né? A ideia é que em junho agora eu já cheguei a essas 50, a ideia é que a gente chegue a 100 no fim do ano. Né? No próximo ano eu quero triplicar. Né? Então a gente vai galgando, eu sei que é um serviço lento. Nunca ficou tão feliz por receber, entre aspas, o lixo, né? Cara, imagina. É justamente uma prestação de serviço, e essa mudança de cultura não acontece do dia para a noite, né? A gente sabe que com certeza. Não é o prefeito diz: Anderson, eu vou startar o projeto, mas eu sei que isso aqui não vai ser para minha gestão, né? Então, ter prefeitos conscientes dessa forma é muito, gente, é muito difícil, né? Graças a Deus o nosso aqui tem essa consciência. Mas ele quer ser o cara que diz assim: ó, eu botei o pé no legado que eu vou deixar, esse projeto que vai iniciar, né? Então ele está consciente. Anderson, eu achei muito interessante um material que eu vi, eu até botei aqui, vou botar aqui na tela para vocês verem, lá em Itacimirim, para a coleta do resíduo na praia. Sim, é uma empresa privada que está fazendo, inclusive. Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver, que eu acho que eles... Estão vendo aí? Sim. Então, eu achei uma graça, assim, na entrada, você vê que aqui é uma das entradas da praia, ele tem esse material, ó. Você puxa igual ao saquinho de mercado, né? De fruta, e aí ele colocou e fica bem visível mesmo. Eu achei bacana porque é um material bem, bem visível, né? Para a gente poder pegar, porque às vezes acontece isso muito. Às vezes a gente vai para a praia e aí lá tem pouquíssimas lixeiras em Itacimirim, pouquíssimas. E aí você vai para aí e você fica, poxa, esqueci meu saquinho de lixo, e agora? A gente sai com a mão, e muita gente larga lá na praia, claro, porque não vai ficar se preocupando em conseguir um lugar para colocar, entendeu? E você com o seu saquinho, você já leva, você já vai para a praia preparado, né? Você na passagem você já pega ali e na volta você pode descartar, que aí sim tem grandes containers, assim, grandes, aquele coletora grande lá na rua, atrás da praia. Mas na praia você tem 2 coquinhos, assim, aquele coquinho de praia, de lixeira. Então é muito pouco, eles transbordam normalmente, fica caindo, em vez de embelezar, enfeia, né? Mas por outro lado, a gente botaram até 2, um resort, um condomínio colocou 2 latas grandes de lixo, assim. Mas eu acho importante, sabe? Porque você não precisa descartar na praia. Você pode sair com seu lixo, levar e descartar quando você chega perto do carro, aí sim tem, entendeu? Então você não precisa. O problema é o transporte da praia até esse lugar antes de você entrar no carro. Que muita gente acaba largando na praia porque não tem lugar para levar. Eu achei bem legal esse. Eu também achei massa. Quando a gente começou a ver eu vou ver se eu acho para lhe enviar, porque pelo jeito você obviamente gosta disso, né? Eu vi 2 vídeos, um na Europa, sobre reciclagem na Europa, e outro no Japão. A reciclagem do Japão era do lixo todo, de orgânico, de tudo tal, era 3%. Não é 3% que eles reciclavam, era o que eles não reciclavam.
Eu digo, como esses caras conseguiram isso? Os números são impressionantes de lá. Aí eu fiquei impressionado. Aí eu continuei sei qual é que pesquisando. você está falando, pronto. Eu aí fui pesquisando. Aí tem um país na Europa, que eu não me lembro qual é, que ele chegou a 1%. Só 1% não é reciclado de tudo que é coletado. Entendeu? As estações do Japão, a gente obviamente está falando de outro mundo, mas tudo é conhecimento, né, para a gente visualizar mais à frente. Mas é um negócio fantástico. Você almoça no chão do negócio. Eles chegam com um caminhão, abre um container gigante, abre o caminhão, já descarta nesse containerzão de mais de não sei quantos andares que é, uma rosca, vai puxando a receita. O negócio eu vou mandar para você. Vou ver se eu localizo, que é um negócio fantástico. Lá eles trabalham. Eu inclusive, estou marcando uma visita lá, né? A gente era para eu ir esse ano em Kyoto, né? Para conhecer as usinas de pirólise, né? O que é que eles pegam? Ele pega todo esse material, né? A pirólise é um tipo de reciclagem, né? Geração de energia. E esse material vai todo para um tipo de incinerador de alta combustão e aí gera energia para a indústria, né? E aí eles mandam para diversas indústrias. E esses 3% que sobra é cinza. Né? É cinza. É a cinza que sobra de todo o material. Já visitei uma usina dessa aqui, um protótipo desse aqui em São Paulo, né? A GMV, a empresa GMV, que está produzindo essa tecnologia lá, adequando para a nossa realidade. Mas é interessante sim. Só que tem um fato interessante no Brasil, que hoje o material separado para ele voltar para o ciclo de vida, que é diferente da pirólise, né? Eles queimam para produzir energia, tem um valor mais agregado do que a gente queimar. Né? Vou dar um exemplo aqui hoje. Hoje, nossa garrafa PET está custando R$ 2.200 a tonelada reciclada. Né? Na Itália, isso é R$ 900. Então, a gente tem muito mais valor agregado no material reciclado hoje do que outros países. Eu estou fazendo um estudo, inclusive, dessa linearidade de economia, né? Até que valor esse material seria vantajoso ele reciclar, passar por um processo e deixar ou então ser encaminhado para uma usina de pirólise e gerar energia, né? Eu estou fazendo um projeto desse aí, provavelmente vai ser o meu mestrado sobre isso. Quando você for para Kyoto, eu tenho loucura para conhecer o Japão. Se quiser, a gente vai junto. Somos dois. Sou louco. Fascinado pela cultura. Aí já vai com um projeto desse, eu gostaria muito de se não for a passeio, a gente vai junto. Gente, a conversa tá ótima, mas... Boa, mais. Nós vamos, Anderson, tem Dias Dávila e tem módulo de serviços, tá? Nosso roadmap aí pertinho. Então, em breve aí, vai e volte rápido. Não descanse muito, não, porque a gente tem Dias Dávila e tem Dias Dávila e tem módulo de serviços, né? Para a parte toda de serviço da cidade, né? Tem ordem de serviço. Claro. Bora adiante, viu, amigo? Você tem alguma consideração para fazer? Mais alguma? Não, espero ter sanado todas as dúvidas para a gente prosseguir aí com o projeto, né? Eu acho que se a gente desenvolver esse projeto em mata aqui vai ser a vitrine, né? Do Brasil todo. Né? E a gente deslanchar aí para outros municípios, eu acho que vai ser tanto bom para a Mata de São João, para a visibilidade aí política, como para vocês como empresa. Show. Com certeza. Muito obrigada, viu, Anderson? 2 páginas. E como pessoas também, viu? Como pessoas, com certeza. Com certeza. E por enquanto tá tudo tranquilo aí, que a gente vai se falando. Se tiver mais dúvidas, a gente, Anderson, socorro. Vai ligar. Tá joia? Obrigada, muito obrigado, viu? meu amigo. Eu agradeço. Tchau. Obrigado, Tchau, Anderson. Anderson. Até mais. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço.